Sempre o Espírito de Deus nos surpreende. Ontem eu passei o dia todo estudando, orando, escrevendo. E o Elmo digitando tantas coisas que eu escrevi. E quando eu fui dormir essa noite, de vez em quando acontece isso comigo. Eu sonhei que eu estava em um culto. Eu não identifiquei o lugar. E naquele culto eu estava ministrando. E o tema era sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Enquanto eu meditava, quando eu explanava a palavra, havia uma manifestação muito poderosa do Espírito de Deus. E de repente surge no meio do culto, no meu sonho, um pastor nosso, muito conhecido. E ele interrompia o culto, falando e falando de forma acelerada e de forma muito desconexa. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: não deixe que nada desvirtue a mensagem que eu plantei no seu coração. Eu preparei para falar sobre José, o ramo frutífero. Preparei para falar sobre o Salmo de número 1, de uma forma mais ampliada, mas no sonho ficou claro que o Espírito de Deus quer que eu fale sobre 12 fatos que eu e você precisamos saber sobre a pessoa do Espírito Santo. 12 fatos que eu e você precisamos saber sobre a pessoa do Espírito Santo. Se eu não conseguir falar as 12 nesta manhã, eu continuarei falando hoje à noite. Vamos então iniciar. Em primeiro lugar, 1 Samuel 10:6. Quando Deus chama Saul, Saul não teve apenas o lado ruim, negativo de sua vida, de sua história, de seu ministério. Saul viveu, no início do seu ministério, algumas vitórias e algumas experiências maravilhosas. Depois ele entrou pelo caminho da desobediência e perdeu seu ministério. E quem não pode ser renovado será substituído. Como ele não deu espaço para renovação, ele foi substituído por Davi. Mas no começo, ele foi abençoado. Olha o que diz esse texto. Deus usou Samuel por ocasião do seu chamado e disse a Saul: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com ele e te mudarás em outro homem. O Espírito de Deus se apoderará de ti, tu profetizarás com os profetas, e o Espírito de Deus te mudará, te mudará, te mudará, te mudará em outro homem. Quando o Espírito de Deus vem sobre a vida de alguém, ele opera uma mudança radical. Não no físico. Saul continuou com a mesma estatura, com a mesma aparência, com a mesma fisionomia, mas no seu interior, o Espírito de Deus operou uma mudança.
Pode um homem mudar a cor da pele de um etíope? Pode um homem alterar as manchas de um leopardo? A resposta é evidente: não. Ninguém pode alterar e mudar a natureza humana. Só o Santo Espírito virá sobre ti e te mudará em outro homem. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E nós não estamos falando de algo distante, nós estamos falando de uma experiência vivenciada por nós. Quem teve a sua vida transformada pelo poder do Espírito, levante a mão. Quem era um homem, uma mulher antes, e depois que teve um encontro com o Espírito Santo que te apresentou Jesus, a sua vida mudou. Aplauda Ele por isso, pela mudança, pela regeneração que só Ele faz. Feito esta introdução, primeiro fato que eu e você precisamos saber sobre esta pessoa singular é que o Espírito Santo é uma pessoa. Símbolos como pomba, fogo, água, vento, óleo, são apenas símbolos. Na realidade, ele é uma pessoa. E nós podemos ver isso em João 14:16. Vamos encontrar pronomes pessoais que só se atribui a uma pessoa. Para existir uma pessoa é necessário 3 elementos, não esqueça disso. É necessário intelecto, vontade e emoções. Eu e você somos uma pessoa porque temos mente, temos emoções e temos vontade. O Espírito Santo apenas não tem um corpo como eu e você, mas ele tem todos os atributos de uma pessoa. Por favor, nunca trate o Espírito Santo como uma energia ou como uma emanação do Pai. Ele é uma pessoa, como eu e você. Só não tem um corpo físico. Mas olha para esse texto e eu vou me deter apenas nele, porque são muitos que traz o pronome pessoal, tratando o Espírito Santo como ele o é, uma pessoa. E ele está aqui no nosso meio nesta manhã. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é uma pessoa. Segundo fato, o Espírito Santo vivifica, ou seja, só ele dá vida. Jó 33:4, só ele vivifica, só ele traz vida. Há 3 tipos de vida: a bios, que é a vida biológica,
a psique, que é a vida da alma, mas o terceiro tipo de vida, só o Espírito Santo dá: vida abundante, vida eterna, vida que transcende esta vida para a vida eterna. Ele vivifica onde não há vida. Se você entrou aqui morto em seus pecados e delitos, eu profetizo nesta manhã que o Santo e Bendito Espírito de Deus está vivificando mortos espirituais, mortos ministeriais, e trazendo a você vida e vida abundante. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu o quê? Tem vida aí? Só os vivos louvam, só os vivos adoram, só os vivos exaltam aquele que deu vida a mim, a ti e a todos nós, o glorioso Espírito do meu Deus. Terceiro fato que você precisa saber sobre o Espírito Santo: o Espírito Santo é o autor da palavra de Deus. O Espírito Santo é o autor da palavra. Segundo Pedro 1:21, a Bíblia foi escrita por homens, 40 autores, no espaço de 1500 anos. Homens de cultura diferente, em lugares diferentes, e não há contradição na Bíblia. Vocês que são novos, que batizaram hoje, saiba que a Bíblia é uma carta de amor do Pai Celestial para vocês que se tornaram filhos e filhas de Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, então Ele fala conosco. Olha o Espírito Santo como autor da palavra, porque a profecia bíblica nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a Bíblia é indestrutível. A Bíblia não tem que ser atualizada como querem alguns teólogos, alguns estudiosos do liberalismo teológico. A Bíblia é atual. Você lê a Bíblia e você olha, meu Deus, as notícias do Correio Brasiliense, as notícias do telejornal, olha só, nós já sabíamos com antecedência, porque a Bíblia tem como autor o Espírito de Deus, que não se engana e que conhece todas as coisas. Não duvide da Bíblia, duvide das suas dúvidas. Ela é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. O Senhor disse a Josué: não aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, tenha cuidado de fazer tudo conforme o que nele está escrito, então serás bem-sucedido e prosperarás em todos os teus caminhos. O Espírito Santo é o autor da palavra. Ele usou 40 instrumentos em 1500 anos, pensa nisso, em lugares diferentes, culturas diferentes, e não há contradição nela, porque o seu autor é o Espírito Santo. Quem ama a sua Bíblia, quem trouxe a sua Bíblia, física ou eletrônica, levante. Oh, deixa-me ver.
Glória a Deus, que coisa linda, irmãos. É essa mensagem que mudou a minha e a tua história. Amemos a mensagem da cruz. Renovemos o nosso voto. Enquanto eu viver, eu a vou proclamar, porque é a mensagem do amor de Deus, é a mensagem da palavra, cujo autor é o Espírito Santo. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista do Matos Nascimento, e ele cantou na Casa da Bênção de Lafayette, e lá estava uma equipe da Band de Minas. E o apresentador do programa perguntou ao Matos: Matos, você fez parte daquele grupo famoso, Paralamas do Sucesso, durante tantos anos. O que foi que te impactou, que te levou a deixar o sucesso mundano e dedicar o seu talento para o louvor de Deus? Ele disse assim: foi um folheto. Um folheto que caiu nas minhas mãos. E o folheto me perguntava: onde tu passarás a eternidade? E quando eu li, algo explodiu dentro de mim. E você sabe o que é esse algo? É sobre ele que nós estamos falando aqui nesta manhã. A pessoa bendita, inigualável do Espírito Santo. Quarto fato que você precisa saber sobre o Espírito Santo: o Espírito Santo seleciona os dons e os distribui a você. Quarto fato: o Espírito Santo seleciona e distribui como Ele quer e com quem Ele quer. 1 Coríntios 12, a partir do verso 4. Vamos lá. Eu sinto Ele aqui de forma gloriosa, maravilhosa. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Vamos, irmão. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito Santo, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito Santo opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse é o quarto fato que eu e você nunca podemos esquecer. É Ele que distribui dons. E são 9 dons. Hoje Ele pode dar um novo dom para você. Hoje Ele pode distribuir dons aqui nesta manhã de Santa Ceia. Os novos convertidos precisam, se ainda não são, serem batizados, imergidos, mergulhados, não apenas nas águas, mas no Espírito. E Ele vai dar dons espirituais para vocês. Dom de línguas, variedades, interpretação, uau. Dom de curas, no plural, operação de maravilhas, profecia, e etc, etc.
é Ele. Clama a Ele nesta manhã, Santo Espírito. É o Senhor que seleciona e distribui. Eis-me aqui. Usa-me. Aleluia. Quinto fato que nós precisamos saber sobre o Espírito Santo. Segura aí. Help. O Espírito Santo determina a quem você será enviado. Por determinado tempo ou por toda a vida. Ele determina a geografia, o lugar onde os nossos dons irão fluir. Isso pode ser por um determinado tempo ou pode ser por toda a vida. Tem pessoas que vão pastorear uma igreja durante toda a sua existência. E tem pessoas que, cumprido um tempo determinado por Ele, pela soberania dEle, Ele vai dizer: a nuvem está movendo. Lembra da coluna de nuvem durante o dia? Lembra da coluna de fogo durante a noite? Quanto à coluna, ou de nuvem de dia, ou de fogo à noite, no deserto, estacionava, Israel continuava acampado. Quando a nuvem se movia, Israel desmontava o acampamento e seguia o mover da nuvem. Olha para mim. Nós temos algo muito mais importante, missionária Ruth, que a nuvem. Ela foi útil para a igreja do deserto, porque lá não tinha ainda o Espírito Santo presidindo, dirigindo, orientando. Ele ainda não fora dado a toda a carne. Hoje nós não temos mais uma nuvem. Hoje nós temos muito mais que a nuvem. Nós temos o Deus que controlava as nuvens dentro de nós. Oh, Ele mora em nós. Esteja atento ao mover dele. Ele pode nos levar a um lugar por toda a vida, ou pode dizer: seu tempo aqui passou e eu tenho um novo projeto para ti. Siga o mover da nuvem. Seguir o mover da nuvem também tem uma outra aplicação mais profunda. O que Deus está fazendo hoje. O que Deus está planejando para a igreja na reta final antes do arrebatamento. Desenvolva intimidade. Só os íntimos, só os adoradores, só aqueles que amam a presença vão captar o mover da nuvem para esse tempo. O Senhor muda tempos, épocas e estações. E se nós não acompanharmos, a nuvem vai prosseguir. O mover de Deus vai prosseguir e vai encontrar povos receptivos. E nós ficaremos atrasados e parados apenas na tradição. Não perca o mover do Espírito, no sentido geográfico e no sentido do que Ele está fazendo e do que Ele vai fazer na terra. A Bíblia diz que os segredos do Senhor não são para todos, são para os que o amam. São para os que o amam. Clamas a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei, diz o Senhor, coisas grandes e firmes que não sabes. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, porém as encobertas ao Senhor nosso Deus. Deus está revelando, irmãos, nos 5 continentes da terra,
onde há um povo faminto, onde há um povo sedento, onde há alguém que ama a sua presença, Deus está falando e mudando tempos, épocas e estações. O caminho que vamos passar, nunca passamos por ele antes. Diz o Senhor que faz nova todas as coisas. Aleluia! Sexto fato que precisamos saber sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo faz brotar um amor extraordinário pelo povo, pelo lugar que o Senhor te determinou. Romanos 5:5. Olha o que diz Romanos 5:5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor ágape. Olha para cá. No grego, os irmãos sabem que existem 3 tipos de palavras para definir amor, não é? O amor eros, marido e mulher. O amor filios, fraternal, de irmão para irmão. E o amor sacrificial. O amor que não espera retorno. O amor que ama porque ama. E se dá. E se doa. E se sacrifica. É o amor ágape. Quem derrama o amor ágape? Romanos 5:5. É o Espírito Santo. Que faz alguém renunciar a posições. Que faz alguém renunciar à zona de conforto. Que faz alguém renunciar, muitas vezes, estabilidade financeira, para se dedicar à obra missionária, para dedicar ao chamado. É um batismo do amor ágape que te constrange. Lendo a biografia de Carlos Stude, é algo comovente. Carlos Stude era um desportista, como Pelé, Romário, Neymar. Era um campeão. Era um cara famoso, muito rico e muito popular na Inglaterra. Carlos Stude. Está lá nos Heróis da Fé. E ele um dia teve um encontro com Jesus e recebeu o batismo do amor ágape. E Deus o chamou para as missões no interior da China. E aquilo foi forte, irresistível. E ele então, numa entrevista coletiva, ele comunica a sua decisão de deixar o seu país, deixar a riqueza, deixar o conforto e ir ser missionário no interior da China. E o repórter perguntou: Carlos Stude, não é um sacrifício demasiadamente grande o que você está prestes a fazer? E ele disse: se Jesus Cristo, sendo Deus, deixou a glória e morreu no meu lugar, não há sacrifício demasiadamente grande que eu não possa fazer por ele. Quando há o batismo do amor por almas, pela obra missionária, nada nos detém, nada nos segura. Seja assim até o final das nossas vidas. Deus te colocou lá num lugar pequeno, irmão, numa igreja hoje com dezenas apenas. Ame aqueles irmãos, dedique aquele lugar, vai crescer, vai multiplicar, vai avançar, porque o amor de Deus foi derramado no teu coração por aquelas vidas, por aquele lugar
e Deus vai te fazer vencer. Quem recebe esta palavra? Só quem recebe faz um barulho aí. Oitavo fato que você precisa saber sobre o Espírito Santo. Esse aqui é muito precioso também. Ele agrada de louvores e adoração. Sofonias 3:17 e o Salmo 100. Sofonias 3:17. Olha lá. Oh, maravilha! Vamos ler juntos? O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Quando você canta com júbilo, quando você canta com alegria, quando você adora o Espírito Santo que gerou esta atmosfera, ele se alegra porque ele é Deus triuno com Pai, e ele recebe o louvor, e ele recebe a adoração. Por isso, irmãos, uma palavrinha aqui: quando o ministério de louvor estiver conduzindo a igreja num tempo de louvor, no tempo de adoração, seja bem intenso, se entregue, faça sacrifício de louvor, ainda que você esteja cansado, ainda que você não esteja disposto, abre a boca, cante, se entregue, gesticule, bate palma, pule, dança, celebre, e a glória de Deus aumenta de intensidade no ambiente, porque o Espírito Santo se agrada de louvor e de adoração que partem de corações regenerados e que amam ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Oitavo fato que você precisa saber sobre o Espírito Santo. Romanos 8:26. O Espírito Santo intercede por nós. Esse texto é extraordinário, 26, 27. Da mesma maneira, olha que companheiro que nós temos, que intercessor que nós temos dentro de nós. Da mesma maneira também, coloca o 25 que vai dar mais sentido ao 26. Mas se esperamos no que não vemos, com paciência esperamos. Vai. E da mesma maneira também, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito Santo faz o que, igreja? Intercede por nós. De que forma? Com gemidos inexprimíveis. Nós temos dois intercessores. O Senhor Jesus, como sumo sacerdote da nossa confissão, está sentado à direita do Pai e intercede por nós, segundo Hebreus. E temos um intercessor dentro de nós. Tudo que era necessário já nos foi concedido, irmãos. Tudo que era preciso está em nós. O Espírito Santo que habita em nós intercede. Intercede de forma agônica. Ele agoniza com gemidos inexprimíveis. O que é uma coisa inexprimível? Aquilo não pode ser expressado. Não dá para expressar. Como esse nosso amigo, consolador, substituto de Jesus na terra, nos ajuda a orar.
Nem orar nós sabemos como convém. Às vezes você está com foco só em si mesmo. Me dê isso, faça isso, mais aquilo, nada de errado com a petição pessoal. Mas o Espírito Santo às vezes quer nos levar, irmãos, a tirar o foco da gente na oração. Interceder por alguém. Alguém que tem tempo que você não vê. O Espírito Santo te faz lembrar do nome da pessoa. E você recebe o encargo de chorar por ele, de orar por ela. Às vezes o Espírito te leva a interceder pela igreja perseguida nos países comunistas. Você nem estava pensando nesse motivo de oração, mas Ele é Senhor, e Ele quer nos usar para interceder por alguém que naquela hora, em algum país fechado para o Evangelho, está sendo torturado, está sendo assassinado. O Espírito Santo nos leva a orar por fatos que nós não pensávamos, porque não sabemos orar como convém. Muitas vezes estamos olhando só para nós, mas Ele amplia o cenário. Relacione com Ele, deixa Ele te usar como intercessor em favor de alguém, de algum lugar, de alguma pessoa, da igreja local, da igreja regional, da igreja nacional, da igreja internacional. Aqui nós temos feito isso nos devocionais, citando nomes de pastores, de superintendentes, e de vez em quando o Espírito Santo muda o nosso foco para outro objetivo. Ele é Senhor. Quantas vezes você dobrou o joelho e não tinha palavras? Quantas vezes você só sabia chorar diante daquela situação que só você passou por ela? E o Espírito Santo começou a te consolar e interceder por você. E você levantou da oração, com a força de um touro selvagem que recebe a unção fresca do Espírito. Você quer ter um ano 23 vitorioso? Ande com o Espírito Santo. Tenha intimidade com Ele. Ouça-o. Ele vai te conduzir passo a passo em todas as áreas da sua vida. Não só do púlpito, mas da vida social, da vida profissional. Ele sabe o que é melhor para você. Davi, como rei de Israel, não tomava nenhuma decisão sem antes consultar ao Espírito do Deus Jeová. Quando o Espírito Santo dizia vá, ele ia. Quando dizia não, ele não ia. Espere, ele esperava. Ele é uma pessoa. Jesus está na terra na pessoa do Espírito. Quando nós falamos Jesus está aqui, é na pessoa do Espírito Santo. No corpo glorificado, Jesus está assentado à direita do Pai. Mas o Espírito veio como seu substituto, único e suficiente na face da terra. Quem está sentindo Ele aí em você? Eu estou pregando, Ele está queimando aqui em mim. Glória! Ele está em você, te capacitando para viver vitoriosamente no ministério e na vida social. 23 vai ser diferente. Não perca a comunhão. Quando Deus quis criar as plantas, as árvores, os vegetais, Ele falou com a terra, e a terra produziu. Quando Deus quis criar toda a vida nos oceanos, nos rios e nos mares, Ele falou com as águas. Quando Deus quis criar o homem, Ele falou consigo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Se você tirar a planta da terra, a terra continuará sendo terra, mas a planta irá morrer.
Se você tirar o peixe da água, as águas continuarão sendo água, mas os peixes tirados do seu habitat natural morrerão. A nossa fonte é Deus. Tira o homem de Deus, Deus continuará sendo Deus, mas ele murchará, definhará e morrerá. Não afaste da tua fonte de vida. Tudo tirado da sua fonte de origem morre. Tudo tirado da sua fonte de origem morre. A minha fonte e a tua é Ele. Ano 23 será melhor se você cultuar, adorar, manter intimidade cada vez maior com aquele que te criou e que permitiu a tua existência. Não adianta apenas felicitações, feliz ano novo. São palavras vazias que a gente faz por educação e por questão social. Mas a feliz jornada será assim abençoada, melhor, se nós que conhecemos a palavra e amamos o Senhor, desenvolvermos mais intimidade com o Espírito Santo. Eu contei como Ele falou comigo nesta madrugada, mudando tudo que eu tinha planejado, porque Ele sabia que essa palavra simples, ela precisava ser transmitida aqui nesta manhã. Só quem recebe faz um alarido de glória. Está muito fraco, irmãos, está muito fraco. Mistura com brado de aleluias, de glórias ao Espírito de Deus. Diga a Ele o quanto você o ama e o quanto você quer conhecê-lo mais e mais. Nono fato que você precisa saber sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser entristecido facilmente. Misericórdia. O Espírito Santo glorioso que estamos descrevendo aqui, ele é sensível e ele pode ser entristecido facilmente. Ele é o bem maior, ele é a joia maior, ele é o tesouro maior que está em nós. E nós não podemos entristecê-lo. Efésios 4:30 diz assim. Efésios 4:30. Vamos ler juntos, olha esse texto, os novos convertidos. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você tem um selo. Você não vai ter a marca da besta, porque você já tem o selo do Espírito Santo. O Senhor conhece os que são seus. Deixa eu te dar uma outra informação. O reino das trevas fica apavorado quando entra um homem e uma mulher em um ambiente cheio do Espírito Santo. Outro dia nós estávamos no restaurante, e quando íamos saindo para entregar o ticket de liberação, o Fábio estava junto. A moça olhou e falou: quem são vocês? Onde vocês trabalham? O que vocês têm? E o Fábio diz: nós somos pastores da Catedral da Bênção. E ela disse: Aí eu ia chegando e falei: e Jesus te ama, e tem um projeto na sua vida. Aí ela mudou o semblante e disse: eu sou do candomblé. E eu não entendi bem, aí perguntei ao irmão que estava comigo, e falei: o que ela disse? Que é do candomblé?
Aí entrei no carro, o Fábio saiu na frente, eu fiquei dentro do carro imobilizado. E o Espírito Santo falou comigo: volte lá. E eu voltei. E olhei para ela e disse: o Espírito Santo de Deus mandou eu voltar aqui, ô jovem, para dizer a você que só o Espírito Santo é o guia verdadeiro. E que só o Espírito Santo traz paz, amor e alegria no coração. E que os orixás são demônios enganadores. E que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ela ficou brava. O diabo reagiu e disse assim: por que você fala isso? Baseado em quê? Baseado na palavra de Deus, na Bíblia. E ela quis argumentar dizendo: a Bíblia é falsa, eu não creio. E eu vi que eu estava falando com uma mãe de santo do Candomblé e toda a família. Nós chegamos aqui e oramos por ela. Você lembra o nome dela, né, Fábio? Vamos orar por ela. E eu disse: vou voltar lá, a gente sempre almoça ali no Goiano. E hoje talvez a gente vai lá. Se ela estiver lá, vai ser o segundo embate. Eu creio que o Espírito Santo já venceu. E ela e a família vai se render ao Senhor da glória. Evangelismo de tempo integral, irmãos. Uma coisa dessa, como é que você não vai confrontar? Você vai concordar? Você tem que ser autêntico. Ontem eu recebi um telefonema de Goiânia. Não, a pessoa já tinha ligado umas 10 vezes. Aí ontem, interrompi a preparação da mensagem e atendi. Quando atendi, o cidadão do outro lado, chama Milton, e disse: missionário Jair de Oliveira, você lembra de mim? Falei: quem é você? Eu estou só ouvindo a tua voz. Diz: eu sou o Hamilton de Goiânia, de 75. Filho daquele fazendeiro que o senhor teve lá na fazenda várias vezes. Minha família era toda espírita. Aí eu lembrei: foi lá que tinha uma praga matando o gado, matando as galinhas, e que nada dava certo. Eu lembrei, nós fomos lá um dia, oramos, ungimos, e a praga desapareceu da fazenda deles. Só plantamos a semente, missionária Lília. E ontem ele me deu a notícia que me fez chorar. Ele disse: missionário, aquelas mensagens, bem no comecinho da Casa da Bênção em Goiânia, ficaram no meu coração. Quero dizer para o senhor que eu hoje sou pastor, e toda a minha família deixou a macumbaria e adora ao Senhor da glória. Quem faz isso? Espírito Santo. Ele foi um dos principais assessores do Íris Rezende até o Íris morrer. E eu convidei para estar aqui. Possivelmente amanhã ele vem. Olha que coisa. Quantos anos? Quase 50 anos. Fale de Jesus. Lembra aquele corinho? A palavra de Deus é semente. Vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A tua missão e a minha é semear. Viu, pastor Fred? Semeia em tempo e fora de tempo. E quem converte é Ele. Dá um abraço nele, no Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Vai. Oh, glória! É Ele que vai converter o teu parente, o teu filho, a tua filha, o vizinho rebelde, o colega de trabalho. Ore, fale, testemunhe, viva o Evangelho e deixe o Espírito Santo fazer o resto. Sem Ele a igreja não seria organismo, seria um Lions Clube da vida. O Espírito Santo é que dá vida. Eu amo ministrar sobre Ele.
Feliz no ministério que dá ênfase à ação do Espírito. Ele gera santidade, ele traz a glória, ele traz conversões e não adesões, ele traz direção na vida pessoal, ministerial. Ele te ama e ele não está longe, ele mora dentro de você. Termino agora. O Espírito Santo não pode ser entristecido. Ele está alegre com você. Está tudo bem na tua comunhão com Ele? Olha para mim, levante a cabecinha aí. O Espírito Santo está alegre com você? Sim ou não? Se o entristeceu, ofendeu, com comportamento, com quebra de princípios, com pecado, na carnalidade, não está perdido não. Arrependa nessa manhã de ceia. Ele te ama. E quando Ele está triste, a gente fica triste. Primeira coisa que acontece quando o Espírito Santo entristece, a gente entristece junto com Ele. Fica tudo cinzento. Tudo perde a cor. Tudo perde o sentido. Mas quando Ele se alegra em nós, consequentemente, a alegria que é fruto dEle, a paz que é fruto dEle, o amor que é fruto dEle em nós. E você pode estar vivendo uma crise, uma dificuldade, mas a paz que Ele dá, a alegria que Ele dá, não vai depender de circunstância. A circunstância será superada. Irmãos, eu não estou falando de teoria, não. Eu estou falando daquilo que é o verdadeiro relacionamento. O cristianismo é relacionamento com Cristo, com a pessoa do Espírito. Se o que eu estou dizendo para você não faz sentido, Deus vai te renovar aqui nesta ceia, e você vai sair daqui com essa fonte jorrando abundantemente no seu interior. Eu creio. Não entristeça o Espírito Santo. Bata no ombro do irmão e diga: cuidado, não entristeça o teu espírito. Fale, não entristeça o Espírito Santo. Fale com o irmão, não entristeça o Espírito Santo. Tem um texto aqui, Isaías, assustador. Isaías 63, verso 10. Sobre ainda não entristecer o espírito. Olha o que diz esse texto. Misericórdia. Bota os olhinhos aqui, ó. Mas eles foram rebeldes, povo de Israel, e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Quando Deus é inimigo, quando o Espírito Santo é oposição, é quando alguém endurece o coração e continua entristecendo o Espírito de Deus. A mente cauterizada, nada mais é pecado. Graça sobre graça de forma adulterada. Posso pecar, posso aprontar, porque a graça, já viu, a graça. Considere a bondade, mas considere a severidade daquele que te amou primeiro, diz a palavra de Deus. Olha só o que diz esse texto: quando alguém com o coração duro, a mente entenebrecida e vive quebrando e entristecendo o Espírito de Deus, chega uma hora que o Espírito de Deus se torna oposição, inimigo, e se opõe à pessoa. Está no Antigo Testamento, mas está no Novo também. Considere a bondade, mas considere a santidade e a severidade daquele que nos chamou. Não entristeça o Espírito Santo. Último fato que você precisa saber sobre o Espírito Santo hoje.
Esse aqui é maravilhoso. Todos são maravilhosos. Salmo 16, verso 11. Alegria é sinal da presença e da liberdade que o Espírito tem no ambiente. Olha o que diz: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, o que, irmãos? Vamos ler juntos, vamos? Fica de pé para você ler como guerreiro agora, como guerreira. Alegria, Salmo 16, verso 11. Vamos ler juntos? No 3. 1, 2, 3. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente, diz o Senhor. Alegria do Senhor nossa força é. Se faltar a alegria do Senhor, seremos enfraquecidos. A alegria de Deus é a nossa força. Há um rio que procede do trono do Cordeiro, cujas correntes alegram as moradas do Altíssimo. Quem é morada de Deus aí? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, irmãos, receba alegria, receba a unção de alegria.